Galera, é o seguinte, em algum momento todo mundo que curte videogames provavelmente desenvolveu uma história com a Nintendo, e temos diversas possibilidades para ver isso na prática quando observamos esse cenário como um todo. Ou a sua franquia favorita nasceu e foi desenvolvida nela, um conceito inovador de um novo console da empresa pode ter caído no seu gosto, ou até um jogo de alguma saga que você conheça, goste e seja fã por conta disso, pode ter sido desenvolvido focando em um dos consoles da marca. E qualquer um desses fatores hoje em dia pode te fazer entrar numa bolha criada pela Nintendo para você consumir basicamente só a visão e o conceito dela de videogames, porque ela definitivamente não é das mais abertas para receber o que outras produtoras estão fazendo. Isso obviamente não é uma regra, mas podemos dizer que de uma forma geral, a empresa não costuma ser muito adepta a jogos populares, que costumam sair em outras plataformas. E mesmo assim, quando recebe um deles, precisa existir um diferencial ali, de acordo com o console da marca para o qual o game está sendo lançado. E esse conceito acabou chegando nos portáteis dela, e fiz questão de ambientar vocês, porque vai ser necessário para a gente falar sobre o 3DS hoje e uma promessa que foi lançada para ele, graças ao que ele prometeu desde muito cedo no seu anúncio. Mas claro, antes da gente continuar e ver o que acontece nessa promessa diante do que podemos considerar para o console portátil da Nintendo, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então, sem muitas delongas, vamos falar hoje sobre o Nintendo 3DS. E acredito não ser uma surpresa para ninguém, mas o portátil da marca recebeu esse nome por conta de suas funcionalidades em 3D. Podemos dizer que antes de qualquer outro diferencial, esse é o que mais chama a atenção pela forma como ele funciona, que é fundamental que a gente entenda. Deixando de lado, ao menos por enquanto, qualquer característica técnica que defina o seu poder, aqui o 3D foi revolucionário, animando os desenvolvedores por um motivo determinante. Ele não dependia de um óculos para ser executado. Trazer uma funcionalidade dessa em um portátil que tem uma limitação de hardware que é levantada muito em função do seu tamanho é um feito e tanto. E se você já ouviu falar da versão chamada de 2DS do console, já adianto que sim, ela existe, mas perde o principal diferencial técnico considerando que ele foi lançado no ano de 2011 inicialmente, que é justamente essa capacidade de exibir o 3D em sua tela. Para vocês entenderem o raciocínio, o que acontece é que em 2011 o PlayStation 3 e o Xbox 360 já estavam com seus gráficos no topo. Em paralelo, ainda precisamos lembrar que a Sony lançou o seu portátil, que foi bem parrudo considerando que é um portátil, onde na prática dos gráficos apresentava resultados melhores que o do 3DS. E por fim, ainda tinha o sucessor do Wii que chegaria no ano seguinte. Então trazer o 2D posteriormente como tentativa de melhorar o desempenho das vendas do console para torná-lo mais barato e acessível até foi interessante e deu certo, mas é uma versão que tira o charme principal da plataforma. É claro que no meio dessa confusão geracional toda, não podemos esquecer de dois elementos que comentamos, porque eles são fundamentais. Primeiro, se é para falar de rivalidade, só se torna justo comparar o 3DS com o Vita, porque ele também é um portátil. Segundo, é estritamente necessário lembrar que um console da Nintendo, quando é lançado, não faz muita questão de brigar por hardware. A empresa sempre foi muito convicta de que para sua estratégia é mais interessante implementar apenas o que ela considera pertinente para o tipo de jogo que será lançado para sua plataforma. No entanto, é inegável que os padrões da sétima geração foram um grande divisor de águas, então alguns recursos que surgiram lá precisam ser considerados quando a gente fala do 3DS por conta da sua janela de lançamento, mesmo que um PS3 ou Xbox 360 não possa ser levado a uma comparação aqui com ele. Já quanto ao outro lado dessa moeda, comparando com o Vita, nem sempre trazer melhores gráficos pode determinar o hardware de uma máquina mais interessante, por assim dizer, porque no fim, jogos como Street Fighter 4, mesmo perdendo a dinâmica dos fundos dos cenários, ainda conseguiu se apresentar muito bem no 3DS, com modelos de personagens realmente impressionantes e que absorveram bastante do que vemos em suas versões para consoles de mesa, como o próprio PlayStation 3. E claro, não menos importante, precisamos fazer uma menção que por enquanto é rápida de Resident Evil Revelations, que trouxe um alto padrão nas texturas dos ambientes. Esses dois determinam o hardware do 3DS como mais interessante, mesmo sendo menos potente que o do portátil da Sony, por conseguir trazer, independente dessa desvantagem, o recurso que se popularizou na sétima geração, que é o Normal Mapping, dando relevo às superfícies e, claro, em adição a isso, o 3D. E com isso dito, por que o 3D aqui foi tão interessante? Bom, para te responder isso, eu preciso que fique claro que ele só funciona com até 60 centímetros de distância entre você e a tela do console, o que não é algo difícil, considerando que ele é um portátil, e que é muito mais eficiente quando você está olhando em linha reta, o que também não é uma tarefa difícil de acontecer. No console, você também pode definir a intensidade do recurso, que claro determina o quão eficaz será o resultado apresentado para o jogador. E para fazer tudo isso é que vem a parte pesada do hardware da plataforma,
plataforma que justifica o porquê da gente não poder menosprezá-la. Como o 3D só se apresenta na tela superior, que tem 800 por 240 pixels de resolução, sendo superior à tela do 2DS, que traz 400 por 240 pixels por conta da ausência do recurso, temos então o portátil renderizando duas imagens praticamente iguais, só que de perspectivas diferentes, para poder simular o resultado final em 3D. Só que o segredo aqui acontece com um dispositivo chamado de Parallax Barrier, que foi utilizado para ordenar como as imagens estereoscópicas são apresentadas para o usuário. Então isso acaba isentando o console de muitas comparações com outras plataformas, porque mais uma vez a Nintendo conseguiu trazer algo único, e isso acabou chamando a atenção de ninguém menos que Hideo Kojima. O criador da franquia Metal Gear se interessou pela inovação do console e disse que uma maneira bastante eficaz de testar o seu modo em 3D seria tentar dar vida a uma selva com ele. E vocês sabem qual jogo do criador da saga seria perfeito para isso, né? Se você respondeu Metal Gear Solid 3, você tá completamente coberto de razão. O jogo recebeu o que podemos chamar de uma tech demo na E3 de 2010, que foi nomeada de Naked Sample. No entanto, toda essa história que eu tô contando para vocês, na verdade aconteceu antes mesmo do lançamento do console, já que a sua janela de disponibilidade para o público foi em 2011. E por isso que tivemos o que eu considero até hoje como uma das demonstrações mais impressionantes dos videogames. E quando eu digo isso, eu não tô considerando primariamente a parte gráfica dele, ok? Isso precisa ficar bem claro e eu vou explicar o porquê. Acredito que o fato aqui é que o que foi liberado, sendo renderizado em tempo real, inclusive, foi interessante justamente por se ter conseguido o que podemos chamar de um certo grau de visuais naturais, independentemente de ter ou não elementos exuberantes, que por sinal era uma característica bastante incessante da 7ª geração de consoles, que sempre mostrava sombras extremamente extravagantes ou então texturas que estavam sempre muito destacadas. E Metal Gear Solid 3 nunca se caracterizou por isso. O foco dele sempre foi o realismo e, para se atingir o realismo, os visuais precisam ser naturais. Por isso esse foi um caminho muito bem atingido por essa tech demo. É claro que Metal Gear Solid 3, mesmo sendo um título do PS2, envelheceu muito bem até para os padrões de hoje em dia, então genuinamente esse já não era um problema para executar o jogo aqui no portátil da Nintendo, mesmo em uma demonstração. Só que essa demonstração foi além, e para falar como ela foi além é necessário dizer que existem alusões e adaptações a outros projetos do criador da saga. Primeiro, a forma como a qual a demo vai acontecendo ao longo dos quase 5 minutos. Ela se desenrola de uma perspectiva cinematográfica muito parecida com o que vimos na revelação do Metal Gear Solid 4, que se focou no PlayStation 3. A visão em primeira pessoa é usada em peso, e isso acaba favorecendo o que Hideo Kojima queria fazer aqui, que era nada menos do que demonstrar os recursos em 3D. Por isso, os visuais não podem ser o foco aqui, mas é inevitável falar sobre eles. Só que para falar deles, é necessário falar sobre o que foi adaptado também. Kojima já tinha uma experiência em trazer a franquia Metal Gear para portáteis, porque ele participou de maneira incisiva do Metal Gear Solid Peace Walker, título que foi desenvolvido para PSP, da Sony. Lá, ele conseguiu adaptar a maneira de contar a história para poder driblar as limitações do portátil da Sony e no meio tempo ainda inseriu recursos inovadores na jogabilidade, como por exemplo a mira sobre o ombro ou a possibilidade de andar agachado, vinda de Metal Gear Solid 4 do PlayStation 3. A jogabilidade tinha se modernizado e funcionou muito bem. Por isso, nessa tech demo, temos esse tipo de mecânica de jogabilidade, além do modo em primeira pessoa e, de quebra, os recursos em 3D e o sensor de movimento do portátil sendo trazidos em evidência. E como tudo buscava evidenciar o 3D, algumas técnicas gráficas acabaram sendo evidenciadas como consequência também. Uma delas foi o Normal Mapping, que surge em diversas texturas na geometria do local que Snake está explorando, fazendo relevo nelas. Outra é a iluminação, que mesmo que não se destaque pelo uso de sombras em tudo, os feixes de luz afetando os materiais são bem impressionantes considerando o poder da plataforma. E quanto aos materiais, a qualidade deles é realmente impressionante. Comparando com o jogo original, por exemplo, apesar de não existir uma densidade muito grande na vegetação, a variedade é muito superior aqui, bem como a forma como esse sistema foi renderizado também está melhor. Tudo isso se focando na naturalidade, que é o aspecto que predomina nessa tech demo, como dissemos anteriormente. Isso, por sinal, foi um elemento aplicado também aos modelos de personagens e animais. É só reparar na movimentação de Snake ou na forma como o soldado começa a reagir na busca pelo seu item perdido. Reparem em como até os olhos se movimentam de maneira extremamente realista, ou como o crocodilo e a cobra se mexem. Foi fantástico, e só foi fantástico nesse nível por conta da excelente utilização que a demonstração faz do 3D do console. E se te anima mais, a demo dava a entender que os ambientes foram retrabalhados para serem mais amplos. Embora o jogo original do PS2 seja incrível, existem muitas partes da floresta que são lineares demais e acaba tirando um pouco da sensação de imersão que é estar em uma selva, colocando o jogador para percorrer, por exemplo, apenas um corredor ao invés de trilhar por um vasto cenário, provavelmente por ser uma limitação do hardware, que por sinal
já estava fazendo milagres ao trazer Metal Gear Solid 3, né? Mas esse aspecto parece ter sido tratado de maneira diferente aqui. Parecia que teríamos novas oportunidades de exploração e abordagens na gameplay por conta da extensão e também por conta do escopo do mapa. E todo esse conjunto deu uma ideia de que teríamos uma nova experiência com Metal Gear Solid 3 nesse portátil da Nintendo e que usaria de maneira inteligente todos os recursos dele. Porque veja bem, aqui a demo estava rodando em tempo real considerando o hardware do portátil e as funcionalidades em 3D, onde mesmo em um cenário comparativo com o PS2, perdendo polígonos nos personagens e densidade na vegetação, a gente já viu tantos outros pontos que se destacam diante disso que a experiência acaba ficando bastante distinta, distinguindo essa tech demo do jogo original para PlayStation 2. Então essa menor quantidade de polígonos acabou sendo de menos. O que foi exibido mostrava o melhor lado da empresa, que consistia em saber trabalhar com o console dela, consistindo basicamente em usar a criatividade e tudo a seu favor. No Nintendo 3DS, indo lá atrás no que dissemos, podemos dizer que esse foi o jogo de uma franquia que acabou sendo lançada para cá, que te desperta a curiosidade para ter o console só para jogá-lo, fazendo com que você crie uma história com algum console da marca da Nintendo. Muito fã da saga Metal Gear tinha curiosidade de jogar essa versão do terceiro jogo, que por sinal é um dos mais aclamados da franquia, se não for o mais. E como por conta de tudo isso que a gente comentou, a demonstração acabou tendo um sucesso que foi substancial, Kojima lançou a sua versão final. Só que honestamente eu ainda não terminei, mas confesso que não é nenhuma sombra do que essa tech demo prometeu no portátil. Até agora posso dizer que tivemos uma versão do PS2 que considera alguns recursos do PSP e que foi adaptada para o portátil da Nintendo. Em termos de qualidade, ao menos pelo que eu vi até agora, a versão demonstrativa faz um uso muito mais interessante do console e diria até que tem mais utilidade para toda a saga como um todo. Mas a gente volta a conversar sobre o 3DS nesse caminho eventualmente. Só quis enfatizar esse tema aqui hoje para poder introduzir o console porque acho que foi uma grande oportunidade perdida de mostrar para o público geral, em uma experiência do começo ao fim, como um jogo feito do zero com foco nele poderia ser incrível, fazendo com que a gente não subestime um portátil da Nintendo. Mas infelizmente isso não foi concluído com Metal Gear Solid 3. Mas a gente vai tratar sobre esse assunto eventualmente aqui no canal, então fiquem tranquilos. E obviamente eu quero saber a sua opinião. O que você pensa dessa tech demo e o que você acha do resultado final caso você já tenha terminado? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero ler o que você pensa sobre, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.